Tá começando mais um resumo prático e hoje eu quero falar com vocês, galera, sobre o livro Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor. Li esse livro recentemente, é um dos melhores livros que eu li nesse ano, e eu vou dizer para você que sobre o tema longevidade, é um dos melhores que eu já li. Ele com certeza tá ali no top 3 e eu já li muito livro, hein? Já devo ter lido mais de 400 livros de longevidade, talvez uns 10, 15. E esse livro aqui está no top 3. Então eu vou tentar trazer para vocês aqui o máximo possível de informações desse livro. Você vai sair desse vídeo com alguns ensinamentos práticos para você colocar em prática na sua vida. E ao mesmo tempo, quem ficar até o final vai receber uma senha para baixar o PDF desse vídeo aqui. Porque esse vídeo aqui ele vai lá para a minha plataforma do Bookflix. Quem é aluno meu tem acesso a ele. Quem é aluno meu tem acesso também ao PDF desse vídeo. Mas você que não é meu aluno, se ficar comigo até o final aqui no YouTube, você vai receber esse conteúdo, tá bom? Se você não me conhece, eu me chamo Rafael, já ajudei milhares de pessoas a lerem de 12 a 36 livros por ano, dominando e aplicando esse conteúdo, com muito foco, muita absorção na leitura. E ó, se você tá aqui no YouTube, pô, já deixa um like aí pra mim nesse vídeo, para que esse vídeo alcance mais pessoas, para que esse canal cresça. Se inscreva se você não se inscreveu ainda, porque conhecimento é poder. E se tem uma coisa que esse canal aqui vai gerar para você, é muito conhecimento e muitas técnicas para você aplicar na sua leitura. Bom, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, ele é um livro que não é dos mais fáceis de ler, tá? Eu digo isso por quê? Porque ele é um livro grande, ele é um livro que tem mais ou menos ali, vamos ver quantas páginas? 477 páginas. Então, se você é um leitor iniciante, não sei se é ideal você ler esse livro. E ao mesmo tempo é um livro muito técnico. É um livro que ele, embora seja muito dividido em vários capítulos e vários subtemas, algumas pessoas tendem a se perder durante a leitura. Então, durante esse vídeo, como eu sei que você vai sair dele com vontade de ler o livro, eu vou te passar algumas técnicas que eu extraí direto da minha metodologia para você ter uma experiência de leitura melhor nesse livro e em livros parecidos com esse. Então, primeiro de tudo, eu sempre gosto de trazer para vocês aqui nos meus resumos qual que é a tese principal do livro. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade. Quando você lê um livro e você não consegue resumir em uma frase o que aquele livro traz, qual que é a essência que o autor quis trazer, dificilmente você vai compreender o restante do livro. E a tese desse livro aqui é a seguinte: a diferença entre a medicina 1.0, quer dizer, 2.0 e a medicina 3.0. Qual que é a base dessa tese? O livro fala, galera, que você vive hoje no mundo obcecado pela medicina 2.0. E a gente esquece de utilizar a medicina 3.0. Qual que é a diferença dessas duas? A medicina 2.0 é aquela medicina que você sente algum desconforto, alguma dor e você vai até o médico. E quando chega lá, o médico te indica ali uma série de exames para você fazer, te indica ali remédios para você tomar. Então ele foca em resolver a dor. O ponto principal é esse. Ele não está preocupado em falar para você, por exemplo, olha, é importante você prevenir isso daí. É importante você fazer um check-up anual. E eu vou resumir para você qual que é a diferença da medicina 2.0 e medicina 3.0. A medicina 2.0, ela foca no tratamento. Já a medicina 3.0, ela foca na prevenção. Existe um distanciamento enorme entre você prevenir e você tratar. E assim, gente, ó, eu não sou médico, tá? Não sou formado em medicina, não sou formado em nada que tenha a ver com isso. Então, as minhas opiniões que eu vou dar aqui são extraídas do livro, tá? Se você discorda com alguma coisa ou concorda, para mim é indiferente. Eu tenho aqui as minhas visões e não quero aqui, nem inclusive quero levantar uma bandeira aqui, não vou começar a indicar coisas porque eu acho. Estou trazendo para você o que eu entendi desse livro e algumas coisas que eu vou trazer aqui, inclusive eu linko com outros livros sobre esse tema, tá? Mas quando a gente fala de medicina 2.0 e 3.0, qual que é a principal diferença? Hoje em dia, a gente vê muitos médicos muito mais focados em tratar do que prevenir. Então, por exemplo, tem um exemplo do livro que ele fala o seguinte, que o Alzheimer é uma doença que durante muito tempo a medicina nunca explicou como que você poderia fazer para prevenir. É uma doença degenerativa que acontece ali no seu cérebro, tanto como outras, né, mal de Parkinson, por exemplo, e não tem muito o que você fazer, não tem muito como você prevenir. E o que o Peter
autor do livro fala, tem sim como prevenir. Existem formas de você prevenir. Então, basicamente, é você começar a enxergar muito mais com os olhos da prevenção do que do tratamento. Não que você não vá se tratar se um dia você ficar doente, mas o grande papel do médico, segundo Peter, seria tratar as pessoas. E aí o livro fala sobre os 4 cavaleiros. Quais são os 4 cavaleiros? É uma alusão que ele faz aos cavaleiros do Apocalipse. E esses 4 cavaleiros são os cavaleiros de... Ele classifica como as principais doenças, né, que fazem as pessoas falecerem. E essas doenças, ele, durante o livro, trata um plano de ação de como você pode preveni-las. Então, as doenças são câncer, diabetes, que são as doenças metabólicas, Alzheimer e doenças cardiovasculares. Então ele explica que nós, seres humanos, a gente tem tendência a, em algum momento da nossa vida, caminhar para próximo desses 4 cavaleiros. Só que a questão é, você não pode ficar esperando isso aí chegar, você precisa focar na medicina 3.0, ok? Então a ideia do livro qual que é? É fazer você se livrar, se distanciar o mais longe possível dessas 4 doenças, que são as doenças que mais matam as pessoas hoje em dia, né? Então são doenças neurológicas, doenças metabólicas, doenças muitas vezes ali um pouco genéticas, né? Como ele explica durante o livro algumas coisas, e doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, meu pai morreu de infarto, né? Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 10 anos de idade, meu pai tinha 44 anos, muito, muito novo. Ele morreu de infarto. Ou seja, geneticamente falando, eu tenho uma certa probabilidade, né? Se for para chutar, e estatisticamente falando, não somente um chute, né? Mas estatisticamente falando, eu tenho uma certa tendência a ter esse tipo de problema. Então, o que eu faço desde então? Eu me cuido para que eu não tenha o mesmo destino dele. Aí eu vou trazer aqui o que o livro fala, tá? Do que você pode fazer para eliminar esses 4 cavaleiros. E já adiantando, né? Ele dá um plano de ação com 4 pilares, tá? Então, um plano de ação com 4 pilares para você fazer o quê? Para você conseguir derrotar esses 4 cavaleiros. E o que acontece, gente? Eu estou trazendo para vocês aqui um resumão do livro. É óbvio que eu não vou pegar muitos detalhes. A ideia aqui não é trazer muitos detalhes, porque esse livro poderia ser transformado num curso de 80 aulas, tá? Mas qual que eu quero que vocês, aprendam aqui? Que na verdade, gente, o que eu estou fazendo aqui para vocês, vocês podem fazer também, que é aprender a resumir o livro de vocês. Quando você resume o livro, que invadiu aqui, ó. Quando você resume o livro, você aprende muito mais com aquele livro. Você consegue absorver esse conteúdo muito melhor. O fato de eu ligar uma câmera e saber te explicar sobre o livro é porque eu estudei ele. Pode ver que o livro está repleto ali de anotações. E isso que eu faço, todo mundo deveria fazer, porque é isso que vai fazer você evoluir. Se você ler um baita livro desse, utilizando uma leitura passiva, você não vai obter o ouro que esse livro tem. E muito menos explicar para alguém. E muitas vezes a sua falta de foco é porque você lê da forma passiva. A partir do momento que você lê anotando, resumindo, você aumenta também sua concentração. Então, assim, antes de falar do plano de ação, se atente nisso. Veja se, pô, não está na hora de você começar a evoluir, ler com mais técnica, acompanhe mais meu conteúdo por aqui. Eu falo muito disso. Quem é aluno meu tem todo o repertório aí para você conseguir colocar o conhecimento em prática. Não é sempre que as turmas estão abertas, mas mês sim, mês não, de 3 em 3 meses acaba abrindo. Então, me siga no Instagram, tem um link aqui embaixo, lá eu sempre aviso quando tem novas turmas. Não perca essa oportunidade, tá bom? De você aprender a ler de verdade os seus livros e transformar a sua vida. Então esse plano de ação com 4 pilares, ele é formado, eu vou colocar de trás para frente, tá? Mas antes disso, é só importante fazer um parênteses aqui. Quando ele começou a pesquisar pessoas que viviam muito, então ele pegou ali uma porção de pessoas que viviam 100, 110 anos, ele começou a perceber que não existia uma certa correlação muito forte. A gente fala muito assim, tem os genes, né? Se você é de uma família que o seu avô e sua avó viveu muito tempo, o seu pai e sua mãe viveu razoavelmente muito também, você tem tendência a viver mais. Agora, isso não é cravado em pedra. Ele fala que os genes, eles têm dominância, né? Eles acabam interferindo na sua saúde cerca de 20 a 30%. Ou seja, tem 70% que você tem que correr atrás e fazer o seu, que aí entra a medicina 3.0, que é a medicina da prevenção. Então, não é porque meu pai ou minha mãe teve um certo problema que eu vou ter também. Desde que eu me previna, eu posso evitar.
Os genes, no caso, é uma parte disso. Então, meu pai viveu pouco, meus avós viveram mais, mas não interessa. Eu quero fazer a minha parte, eu quero me prevenir para que eu possa viver mais e melhor. E o livro deixa muito claro que viver mais não quer dizer viver melhor. Você pode viver, às vezes, vários anos, 90, 80 anos, 100 anos, mas se você viver, sei lá, você passa 10 anos deitado numa cama, por exemplo, isso não é legal. Então a ideia do livro é fazer você viver mais, só que viver mais tempo. E esse plano de ação com 4 pilares, eu vou fazer de trás para frente, tá? Ele coloca assim o top 4 das prevenções, né, da medicina 3.0. Eu vou começar do quarto colocado para o primeiro, tá? Então, em quarto lugar, a gente tem ali a parte emocional. Não adianta você se cuidar, você fazer o plano de ação 3, 2 e 1, que são os três melhores, né? Não adianta você fazê-lo se você não está bem emocionalmente. Então, a pessoa às vezes ela pode se cuidar, ela pode se prevenir, fazer tudo que eu vou até colocar de plano de ação aqui nos próximos pilares, mas se ela não tiver uma mente livre de ansiedade, livre de pensamentos destrutivos, não adianta, ela não vai viver saudavelmente. Então o Peter ele traz isso no livro, ele até se usa como exemplo, que ele conta no meio da vida dele que ele estava tendo depressão, o casamento ia mal. Ele fala, olha, não adianta eu ter todas as receitas para viver mais e melhor se eu não estou bem comigo mesmo. Então a parte emocional é muito importante. Procurar ajuda, eu acho que ainda mais hoje em dia, que a gente tem aqui o uso exacerbado de telas que aumentam a nossa ansiedade, diminui o nosso foco. Mais do que nunca a gente vive uma era que a gente precisa se cuidar emocionalmente. Então é muito importante você ter essa visão, né? É uma coisa que é legal ele falar no livro, porque tem muitas doenças que a gente vê que são formadas emocionalmente. Então eu achei legal que ele falou da medicina, falou de prevenções assim, que a gente está mais acostumado a ouvir, mas ele também falou de uma coisa que poucas pessoas às vezes levam a sério. E aí, em terceiro lugar, né, da lista dele de que você pode fazer para ter mais prevenção, vem o sono. O sono, ele é um fator importantíssimo. Tanto é que a gente leu mês passado esse livro no Clube do Livro, da Tribo, e cara, a galera se conscientizou da importância de você dormir bem, de você prestar atenção numa ciência que não é muito falada. A gente percebe que poucas pessoas hoje falam da importância do sono. Esses dias mesmo, aqui no meu condomínio, eu fui comentar com a galera lá da importância do sono. O pessoal olhou meio torto pra mim e falou assim: Meu, sério que o sono tem toda essa importância? O sono ajuda você a prevenir doenças, o sono ajuda você a ter mais memória, o sono ajuda você até, por exemplo, a reduzir o risco de Alzheimer, de diabetes, do próprio câncer. Sim. E não é somente esse livro que fala, não. O próprio livro Porque Nós Dormimos também fala isso. Então veja só, se você hoje dorme pouco, no dia seguinte você vai estar mais ansioso, você vai estar com menos foco, menos concentração. E quando você começa a calcular isso ao longo da vida, cara, é absurdo. Tanto tem uma pesquisa que ele traz no livro aqui, que ele mostra o hemograma de soldados do SEAL. O SEAL é o exército dos Estados Unidos. E existem alguns programas de treinamento dentro do SEAL que os soldados ficam ali durante um dia dormindo cerca de 3 a 4 horas devido à carga grande de treinamento, tem aquelas semanas infernais, né, que o David Goggins traz no livro dele, por exemplo. Então o que acontece? Quando ele pegava os exames de sangue dessa galera que dormia pouco, parecia um hemograma de pessoas com 90, 80 anos de idade. Pessoas já muito além da idade que eles tinham. Por quê? Porque quando você não dorme, quando você não tem um sono adequado, é como se o seu corpo envelhecesse muito rápido. Então a importância do sono, né? E o livro traz várias dicas para você dormir mais, para você dormir melhor, né? Evitar, por exemplo, cafeína depois das 3 da tarde, procurar um ambiente mais adequado, com menos de luz possível, uma temperatura ideal e várias outras coisas que ele traz aqui que eu recomendo que você leia. O nome do capítulo é Despertar. Nesse capítulo tem tudo que você precisa saber para conseguir dormir melhor. Agora, em segundo lugar, eu achei que isso aqui ficaria em primeiro, mas ficou em segundo, é a parte da nutrição. E eu achei legal porque na nutrição ele fala uma parada muito legal, que ele fala que não existe a dieta perfeita. O que existe é você se conhecer e você sempre pensar no déficit calórico. Seja dieta paleolítica, seja dieta low carb, seja o que for, você se preocupar com quanto de caloria que está entrando. Por quê? Porque quando você coloca muita caloria para dentro, é como se você desse uma desregulada na sua função metabólica. E quando, por exemplo, você tem um corpo com uma insulina alta, aquela pessoa que come muito carboidrato, não se exercita, por exemplo, o que acontece? Você acaba fazendo com que essas doenças aqui, principalmente diabetes, próprio câncer, Alzheimer, na verdade todas, né? A gente sempre
Eu sempre tento falar mais de uma do que outra, mas na verdade, quando a gente fala de um plano de ação, envolve você combater os quatro cavaleiros. Então, sempre o excesso de açúcar, sempre aquela dieta desequilibrada, que você come muito mais do que gasta, vai te gerar essas doenças. Por exemplo, ele explica durante o livro que o açúcar, né, e as pessoas que, as células cancerígenas, por exemplo, elas adoram isso, adoram uma insulina, né, adoram um corpo inflamado, né, aquela pessoa que come muito doce. Então, pode ver que tem uma correlação até nos Estados Unidos de obesidade e câncer, né, obesidade e diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Por quê? Porque tudo isso, essa disfunção metabólica do seu corpo, gera muito, muito prejuízo. Então a nutrição, veja só, é o segundo pilar mais importante, tá? Só que o que eu achei que ia acontecer é que ela ficaria em primeiro. Só que ela não ficou em primeiro. Em primeiro ficou o exercício físico. Eu lembro que quando eu estava lá com os meus 20 e poucos anos, quando eu entrei para os 30 anos de idade, eu via muita gente falando da importância da nutrição. E o exercício físico, ele sempre ficava em segundo plano. O exercício físico eu via que era muito mais no sentido assim, ó, você precisa se exercitar, mas o mais importante é você comer direito. E o que o livro fala? Que o mais importante de tudo é você se exercitar. Por quê? Essas doenças metabólicas, por exemplo, esse excesso de açúcar no corpo, essa coisa toda, quando você se exercita, você consegue se livrar muito disso. Agora, é muito interessante isso, porque o exercício físico, quando o livro falou que era o mais importante de tudo, eu tive uma certa surpresa, porque é muito comum a gente ver as pessoas falando muito da dieta, fazer dieta, comer bem, mas o livro fala que o exercício físico, quando você utiliza ele de uma forma específica, eu vou falar qual que é esse tipo de exercício físico, mas você tanto deixa o seu coração mais forte, como você diminui, né, o excesso de açúcar, o excesso de inflamação no seu corpo, e ao mesmo tempo você mexe com a parte emocional e faz você dormir melhor. Então olha só, o exercício físico ele acaba regulando os quatro pilares. Só que o exercício físico que o Peter traz que mais auxilia na longevidade são dois, é o HIIT e o Zona 2. O HIIT é aquele que você sua a camisa e que você faz exercícios tipo de explosão, tipo dar um tiro na corrida, dar um tiro na bike, e aí você fica 4 minutos ali ralando e descansa um, fica mais 4 ralando e descansa outro. Isso acontece muito no CrossFit. Eu comecei até a valorizar mais o CrossFit porque a gente faz muito isso, essa coisa do cardiorrespiratório. E o livro fala que isso é muito bom. Ele mostra algumas tabelas dizendo as pessoas que fazem esse tipo de exercício vivem mais. E ao mesmo tempo também tem os exercícios de zona 2, que é aquele que você, ao contrário do HIIT, não vai elevar tanto o batimento do seu coração, mas você vai durar, você vai treinar durante um período maior, tipo 30, 40 minutos. E aí, gente, o livro traz mais detalhes, tá? Não é só isso aqui, mas o livro traz mais detalhes do porquê que esses dois tipos de exercício eles são mais importantes. Mas basicamente é isso: é você ganhar cardio, assim, duração de fazer exercício de alta duração, mas também exercícios de alto impacto, que mesmo que sejam menores, você tem que descarregar uma certa energia muito abrupta ali durante alguns minutos, né, que é conhecido como HIIT e é conhecido também como exercícios que vão trabalhar mais a sua parte aeróbica, né, o seu cardiovascular. E aqui ele fala muito de você aumentar o seu VO2 máximo. O que é o VO2 máximo? O VO2 máximo é um sinal de como está o seu condicionamento físico. Então trata-se do volume de oxigênio que o corpo consome durante o exercício físico. Então quanto maior é o seu VO2 máximo, maior é o seu condicionamento. Então um atleta, por exemplo, que corre longas distâncias e no ritmo rápido, ele vai ter um VO2 máximo do que outras pessoas que não fazem isso. E o livro mostra uma tabela que conforme é o tamanho do seu VO2 máximo, existe uma correlação com o tempo de vida. Então isso tem muito a ver, por exemplo, com doenças cardiovasculares, né? E os outros três cavaleiros. E uma outra coisa importante é você ganhar força. Então veja só, exercício físico não é interessante somente porque você vai deixar o seu coração, o seu condicionamento de oxigênio melhor. Mas a parte de força é importante por quê? Porque ele fala que muitas pessoas, quando chegam na terceira idade, elas têm pouco músculo. E a falta de músculo faz você, às vezes, não resistir a uma queda simples que você tem na sua casa. Essa pessoa começa a ficar deitada, né? Ela tem que ficar ali um tempo parada, tem recuperação, que é muito exaustiva. E isso acaba fazendo que a pessoa viva menos. Por quê? Porque essa falta
de andar, essa falta de fazer as atividades do dia a dia, ainda mais quem é mais velho, é bem metódico com a rotina. Então, a pessoa que fica parada ali, às vezes, meses, porque, sei lá, quebrou o quadril, quebrou a perna, essa pessoa se estressa muito. E ela acaba perdendo muita massa também, porque quando você vai ficando mais velho, você já tem tendência a perder massa magra, e quando você fica deitado o dia inteiro, você perde mais massa ainda. Isso faz mal para o seu corpo. Então, isso tudo gera muitas, não digo doenças, mas isso aí gera muito desgaste emocional. E aí faz com que você ali sofra muito, e muitas pessoas às vezes acabam morrendo meses ou anos depois por conta dessa falta de atividade. Então, se você tem um corpo forte, você tem menos tendência a se lesionar, você tem menos tendência, às vezes, a torcer um pé, a quebrar a bacia, a cair. Você pode sentar na privada sem ajuda de ninguém. E olha só, é importante também o alongamento, porque o alongamento vai te permitir fazer exercícios de força. Muitas vezes, fazer um agachamento ali e você não tem mobilidade, pode mais piorar a situação do que melhorar. Então veja só, o Peter ele traz, eu percebo que a parte do livro que ele mais dá ênfase é a parte do exercício físico, justamente porque se você tem força, você se alonga, você tem uma zona 2 legal e tem um VO2 máximo bacana, você está pronto ali para chegar na terceira idade inteiro. Você pode pegar suas compras sozinho, sem precisar de ajuda. Você pode arrumar as coisas da sua casa aí sem se preocupar. Quantas vezes as pessoas vão chegando, né, nessa idade e dependem dos outros para tudo? E essa dependência muitas vezes faz a pessoa que é mais idosa, a pessoa que é mais velha, ficar triste, porque a vida inteira ela foi independente. Eu tinha uma avó que era assim, ela não queria pedir ajuda porque ela sempre fez as coisas sozinha. E aí, quando tem que pedir ajuda para alguém, para o neto, para o filho, acaba se sentindo incomodado. Então, eu diria assim que dos 4 pilares, o plano de ação mais impactante, mais forte é o exercício físico, que engloba justamente essas questões aqui que eu acabei de colocar. Então, gente, veja só, para você receber o resumo, né, o materialzinho em PDF, você vai lá no meu direct e você vai escrever o código AUT 2024. Digita exatamente isso, tá? Exatamente isso lá no meu direct do Instagram, como se fosse mandar uma mensagem para mim. Você vai digitar esse código aqui. Não precisa escrever a palavra código, é somente o AUT 2024 que você vai receber o PDF disso. E quem é da tribo já vai estar liberado em breve na área de membros esse material para vocês. Deixa o like no vídeo se você gostou. Não sai desse vídeo sem deixar o like, se inscrever nesse canal. E em breve mais resumos práticos para você.